Né? E desassistidos. E no caso do feminicídio, são aquelas famílias pobres que não podem pagar advogado e ficam dependendo daquela fila interminável dos processos na esfera pública. Então, acho que a Defensoria poderia, dentro desse núcleo, que aí também sou favorável ao núcleo específico, porque toda vez que você mistura alho com bugalho, sempre alguém sai perdendo, e quem sempre sai perdendo somos nós. Né? A nossa invisibilidade fica bastante evidente. E a outra provocação é com relação à Lei 14.187, que é do Estado de São Paulo, que coíbe o racismo nas esferas públicas e privadas, aí, mas que é uma lei administrativa, né, no sentido de provocar o governo de incluir um outro artigo e que propicie algum percentual, né, dos valores auferidos desta lei para o ofendido, porque a gente tem todo dia denúncias de pessoas que são ofendidas. No entanto, ela, quando faz a denúncia, né, pelos órgãos do governo, ela depois ainda precisa contratar um advogado para ter o financeiro, né? Claro que nenhum dinheiro paga nenhuma ofensa, mas desde a instalação dessa lei eu venho questionando isso, né? Dela ser uma lei especificamente administrativa e não contemplar de fato ofendido. Então, são as duas provocações que eu quero fazer aqui ao Ministério Público, e eu, como coordeno o Comitê Áfricas da OBME, estou aqui por este órgão, e também coordeno Raça e Etnia da Virada Feminina. Quero colocar também esses dois órgãos à disposição da Defensoria para podermos discutir e agregar alguma coisa que for necessária. Gratidão imensa pelo convite. Muito obrigada, Cidinha. É um prazer e uma honra para nós, né, da Defensoria Pública, contar com a sua participação, com as suas propostas, que convergem muito, né, na linha daquilo que nós temos refletido. E queria aproveitar só para registrar, né, que já faz muito tempo, né, que você é uma referência importante, inclusive lembro muito da sua participação no curso de promotoras legais populares aqui de São Paulo, que eu fiz, que eu cursei. Então, quero te parabenizar pelo seu trabalho em torno, né, da pauta racial e dos direitos humanos. A próxima pessoa inscrita aqui, a próxima pessoa inscrita aqui é Vera Regina Paula Baroni, Uyala Mukaji, Sociedade das Mulheres Negras de Pernambuco. Vera, está por aí? Não. Então, eu vou passar a palavra para Luciana Zafalon, da Plataforma Justa. Ela tinha comentado comigo anteriormente que talvez abdicasse da fala, porque o Luciano Santana Pinheiro, também da plataforma, faria uma fala institucional por ambos, mas considerando também que nós tivemos aqui várias abstenções, né? Caso ambos desejem fazer uso da fala, me parece bastante possível. Então, Luciana e Luciano, ou apenas Luciano, conforme preferirem. Boa noite a todas e todos. Todo mundo me escuta? Sim, sim. Sim, pronto. Meu nome é Luciano, eu estou falando em nome do Justa, né? É um projeto de pesquisa que propõe a observar o judiciário, o executivo e o legislativo, sempre tentando pensar como o comportamento dos três poderes tem impacto na população, sobretudo no que diz respeito à segurança pública e à justiça criminal. E falar disso é falar também da comunidade negra, da população negra. Então, a nossa contribuição enquanto o Justa vai ser bem breve, e primeiro no sentido de ressaltar a importância do sistema de ações afirmativas na Defensoria Pública, porque eu acho que a inclusão de pessoas negras nesse órgão, né, nessa carreira que é tão importante para esse grupo, significa a aproximação
da Defensoria Pública com aquilo que a instituição se propõe, que é o acesso à justiça. Eu acho que pensar o acesso à justiça significa incluir a população negra nesse papel, né, de defensores e defensoras, que já foi colocado aqui pela outra pesquisa, que existe uma subrepresentação da população negra na Defensoria Pública, em contraposição a uma expressividade bem notável da população branca. Então, acho que pensar as ações afirmativas é mudar a composição racial da instituição, mas também mudar os problemas e as soluções colocadas para essa instituição. Então, aqui eu queria reforçar a importância e também, como proposição colocada pelo Justa, tendo em vista a sua atividade de pesquisa, possibilitar, né, enfatizar, como já foi colocado, inclusive, pela pesquisa apresentada pela Ana Miriam, que existe uma certa blindagem, uma certa dificuldade entre a sociedade civil e a Defensoria Pública. Então, tendo em vista isso, eu acho que uma das proposições que o Justa coloca é a disponibilização de dados, porque eu acredito que a opacidade de dados, sobretudo no que diz respeito a questões raciais, tem sido um comportamento de todas as instituições, né? E esse comportamento, ele tem como consequência o pacto, né? O pacto social que estrutura o racismo, né? Que é no sentido de não divulgar, não publicizar informações no que diz respeito a esses poderes, ao poder. E quando eu falo isso, e quando o Justa observa o sistema de justiça, ele também observa a Defensoria Pública. E pensar composição, para pensar em proposições, é preciso investir em pesquisa. E para investir em pesquisa, é necessário que as instituições, a exemplo da Defensoria Pública, disponibilizem esses dados. Esses dados são importantes para os pesquisadores, mas também para diagnosticar problemas e formular políticas públicas. Porque eu acredito que as ações afirmativas não são apenas possibilitar o ingresso de pessoas negras na instituição, mas existem outras medidas de ações afirmativas. Nesse sentido, estamos abertos, inclusive para disponibilização, né, de dados. O Justa elaborou uma pesquisa no ano de 2019 referente à composição do judiciário, que reflete também, tem como diagnóstico essa subrepresentatividade da população negra. Eu acho que nos interessa também a disponibilização de dados da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a gente pensar e observar a instituição e, consequentemente, aproximar a instituição daquilo que ela se propõe. Acho que a minha fala é muito nesse sentido. Obrigado, Luciano. Eu combinei com a Isadora de que assumiria a partir de algum momento a nossa reunião, mas considerando que teve algumas desistências, acho que foi mais fluido do que a gente imaginava. Luciana Zafalon, tenho uma imensa felicidade de vê-la aqui. Luciana, você vai falar também? Ou só o Luciano? Luciana? Ela mencionou que seria só o Luciano. Luciano? Tá bom, então, eu sei no chat aqui. Então, a próxima inscrita, Sandra Maria Guilherme, da Orfen, Organização Feminina Negra. 5 minutos. Sandra? Sandra não está? Passando para o próximo, Laís Reis Santana, do GPIS, Grupo de Estudo de Pesquisa em Política. Está aí? Laís? Boa noite, estou aqui sim. Olá, Laís. Estão me ouvindo? Estamos. Vocês estão me vendo ou não? Eu não estou te vendo, Laís. Para mim, na minha tela não aparece. Oi. Oi, gente. Vocês estão vendo a Laís? Estão vendo? Você aparece? Não? Não aparece? Eu não vejo também, mas eu não vinha vendo os anteriores, então... Laís? Laís? Oi, estou ouvindo vocês. Congelou minha tela aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo.
Então tá bom, agora então tá bom. Laís? Deixa eu ver, seu microfone está aberto, mas nós não estamos te ouvindo. Laís? Laís? Agora fechou o microfone da Laís. Laís? Laís, nós vamos passar então para a Daniela Cristina Augusto, e depois a gente volta para você, tá? A Daniela está? Estou aqui. É, Daniela. Boa noite a todas, todos e todes. Sou Daniela, sou servidora da Defensoria e venho aqui em nome do coletivo antirracista de servidores, né, da Defensoria Pública. E nós temos um documento que construímos coletivamente. Vou fazer aqui o pedido de licença para a leitura desse documento, porque eu leio em nome do coletivo, né? Quero informar que esse coletivo ele é um espaço de fomento à descolonização de saberes, ele visa a visibilidade da produção intelectual de autores e autoras negros, negras e indígenas, incentivar a utilização em nossos referenciais teóricos, né, enquanto trabalhadores da Defensoria Pública. E também inferir na instituição, na construção de uma política institucional antirracista. Então, somos um grupo de trabalhadores, trabalhadoras, agentes, oficiais e oficialas, defensores e defensoras, estagiários, estagiárias e terceirizados. Nós nos intitulamos Coletivo Antirracista e o nosso intuito é aprofundar o debate, propor ações a partir das nossas práticas na Defensoria Pública, para explicitar a existência do racismo estrutural, institucional, tentando romper aí com a neutralidade e o mito da democracia racial no nosso cotidiano profissional, especialmente no sistema de justiça. Então, a gente vai elencar aqui algumas propostas. Essas propostas fazem parte da nossa carta de objetivos, né? E que a gente pretende tensionar na instituição, mas apresentar aqui como uma forma também, né, de construção conjunta. Então, que o coletivo possa somar no Comitê de Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual e à Discriminação, que ele já é existente no âmbito da Defensoria Pública, foi instituído através do ato DPG 146, de 8 de outubro de 2018, e o nosso intuito é dar visibilidade para as questões relacionadas à discriminação racial. Que a instituição reconheça que o racismo é estruturante na e da sociedade brasileira, atravessando insidiosamente indivíduos, grupos e instituições, que em seus 15 anos de história, os debates institucionais sobre a temática de relações raciais e os modos de reprodução do racismo no contexto institucional ainda demandam aprofundamento, especialmente pela ausência da inclusão do quesito raça-cor no sistema Defensoria online, e isso impacta diretamente na ausência das políticas institucionais, onde o perfil da população atendida, né, para além da questão socioeconômica, também seja considerado. Outra proposta, considerando que a garantia da transversalidade do debate do racismo como estruturante nas relações sociais e na sociedade, seja área de atuação em todo o âmbito da Defensoria Pública. Que seja estimulado o diálogo com as diferentes instâncias da instituição sobre a temática étnico-racial e a sua transversalidade, promovendo a sensibilização sobre a importância da descolonização dos saberes na atuação profissional. E que seja fomentada a educação continuada para o público interno e externo da instituição voltadas à temática étnico-racial,
Por fim, né, agradecemos a oportunidade e reiteramos que a proposta de adoção de ações afirmativas e de equidade de gênero e raça na Defensoria Pública já é apresentada ao Conselho Superior da Defensoria pelo NUDIR e o NUDEM, né, com as suas devidas adequações, deliberações que regulam o ingresso e a promoção de servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, de modo que o enfrentamento e combate às desigualdades de gênero e raça incida também sobre toda a estrutura institucional da Defensoria. Agradeço a possibilidade de participação aqui, quero deixar também o coletivo à disposição de todos os trabalhadores que estão na Defensoria, é um espaço para somar conhecimento e para somar possibilidades de enfrentamento ao racismo institucional. Obrigada, boa noite. Obrigado, Daniela. Acabou de entrar também a Sirlene, que estava inscrita. Sirlene Assis, você se encontra já aqui conosco? Sirlene, ouvidora da Bahia. Sirlene? Estou. Só o seu microfone que está um pouquinho ruim, Sirlene. Ouvidora da Bahia e coordenadora da Igualdade Racial no Conselho Nacional de Ouvidorias. Sirlene? William, boa tarde, gente. Vocês conseguem me ver? Eu não consigo me visualizar, não consigo me ver na câmera. Não, mas a gente está com esse problema, Sirlene. Eu sou a última a falar ou tem mais alguém, William? Não, os mais inscritos. Nós temos mais inscritos. Então, quer passar para outra pessoa? O tempo que eu vou tentar ajeitar aqui minha câmera. Tá bem, seguimos então. A próxima, a Alessandra também estava fora, a gente tinha chamado e passou, agora ela entrou. Alessandra, você já se encontra aqui conosco? Alessandra? Só o áudio, Alessandra. Vocês escutam a Alessandra? Não, está sem áudio. Tenta mais um pouquinho, Alessandra. Para nós aparece que seu áudio está ligado aqui, mas a voz não sai. Tá. Alessandra, vamos tentar então chamar aqui o próximo e a gente depois volta na Sirlene. A próxima, Laís. Laís, você conseguiu voltar? Você conseguiu ver o probleminha aqui do som? Laís? Laís? Ela mencionou aqui no chat que conseguiu trocar o microfone, que pode falar. Então, com a palavra, Laís. Tá mudo, né? Laís, nós não estamos te ouvindo, infelizmente. Você pode tentar acessar pelo celular também, fazer um teste pelo celular, tá? Não precisa baixar o aplicativo, não, é só usar o link. Isso. Então, vamos tentar voltar na Sirlene. Sirlene, você já conseguiu resolver o seu problema de som? Sirlene? Não? Tá. Pessoal, vamos tentar então seguindo, e aí a gente volta, vamos seguir a ordem aqui, e a gente volta na medida em que for avançando com os inscritos e as inscritas. A próxima é a Sandra Regina Batista,
presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Caçapava. Sandra, está aí? Sandra? Também não? Vamos seguir a sequência aqui. Regina Lúcia dos Santos, da Ampará. Oi, Regina. Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu queria, em nome do doutor Vinícius e da doutora Isadora, saudar a todos os presentes e agradecer a oportunidade de participar neste momento de discussão de um órgão que eu sou da Amparar, mas sou também coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado em São Paulo. E no final dos anos 90, início dos anos 2000, fazíamos, naquele momento, uma briga pela criação da Defensoria Pública de São Paulo, e fazíamos essa briga pensando na democratização do acesso ao sistema de justiça, né? Mas a gente não tinha dimensão ao acesso à democratização do sistema de justiça para a população negra. Mas a gente não tinha a dimensão de quantos desdobramentos aconteceriam, seriam necessários acontecer para que essa democratização de fato acontecesse. O Movimento Negro Unificado teve envolvido durante todo o processo de luta pela criação da Defensoria Pública e naquele momento nós pensávamos mesmo no atendimento à população negra, atendimento da justiça à população negra. Hoje, quando a gente pensa o quanto a gente caminhou nesses 15 anos de defensoria, a gente vai pensar que são necessárias outras tantas lutas, né? E lutas que a Amparar e que o movimento negro vem fazendo junto com a defensoria, e eu acho que é importante a gente pensar o quanto o fato de o racismo estruturar as relações sociais nesse país atravessa todas as áreas de atendimento, de necessidade de atendimento do sistema de justiça a esta população, né? Então, a gente tem a maioria da população negra lutando por acesso à moradia digna, saúde, educação e, em especial, justiça. Se a gente for dar uma olhada no número de processos, no número de réus, se a gente for dar uma olhada no número de presos do sistema prisional de negros, a gente vai perceber que muita coisa ainda é necessário ser feita. Eu acho que há algumas questões que estão prementes, que são necessárias agora. Então, por exemplo, a gente tem a ouvidoria, mas a ouvidoria da defensoria, a ouvidoria externa, mas é necessário que a gente crie dentro da ouvidoria externa mecanismos de controle sociais da defensoria. Acho que essa é uma coisa. Outra coisa que eu gostaria de dizer é o quanto é necessário que a gente chacoalhe o sistema de justiça, tá? O acesso ao sistema de justiça em todos os âmbitos. Eu lembro que, há não muito tempo atrás, a foto que já foi dita aqui, né? A foto dos aprovados no concurso do Ministério Público. E eu, como mulher negra, eu senti muita mulher negra brasileira
num país de 56% de população negra, eu senti muita vergonha daquela forma. Eu senti muita vergonha, né? Então, eu acho que há algumas questões que a gente tem que colocar para a Defensoria, e eu acho que é importante a gente pensar na escola da Defensoria, porque eu acho que não basta ter cotas para acesso ao Ministério Público, a todo o sistema de justiça. Não basta. A gente sabe do processo de desigualdade que perpassa a educação nesse país, e eu acho que a escola da Defensoria Pública tem que ter um programa específico de preparação para possibilitar o acesso de defensores negros às defensorias públicas do país. Essa é uma questão que eu acho que está premente. Tem outras questões prementes, que é a formação dos defensores, independente deles serem negros ou não, a formação dos defensores na questão étnico-racial. Nós temos que ter, na escola da defensoria, uma preocupação da educação das relações étnico-raciais para que os defensores, e eu estou falando de defensores, mas a gente poderia estender isso que eu estou falando para todo o sistema de justiça, para todo o judiciário, né? Então, eu estou falando de defensores, mas a gente podia falar dos juízes, a gente podia falar dos promotores, dos procuradores, a gente podia falar de toda a gama de operadores do sistema de justiça. A gente precisa democratizar o olhar, diversificar o olhar do operador de justiça no Brasil, porque o olhar do operador de justiça no Brasil ainda é um olhar branco, masculino, eurocêntrico, apesar de termos um número enorme de mulheres, um número enorme de operadores de justiça negros. Ainda é esse olhar. Então, nós precisamos operar não só o acesso de negros, negras e negres ao sistema de justiça, como promotores, como procuradores, como defensores, como juízes, etc., mas também diversificar o olhar. A gente tem um estudo já de muitos anos, tem mais de 20 anos, não tem tudo isso não, tem uns 12 anos, um estudo do Sérgio Adorno, que diz que, observando os 500 processos que ele levantou para estudar a questão racial nos processos e tal, que ele não poderia dizer que a justiça é racista, mas que existe um componente racial na condenação e na operação do direito. Bom, eu me pego naqueles dados do Sérgio Adorno e digo o seguinte: a justiça brasileira, como todas as demais instituições, são de verdade racistas. São de verdade. Se a gente não pode apalpar esse dado nos processos, a gente pode senti-los, né? Quando a gente busca acesso a amparar, busca acesso dos familiares de presos à justiça, etc., a gente pode sentir isso. E aí só existe um caminho para que isso mude, né? Além do acesso de advogados negros a todos os âmbitos da operação da justiça, nós precisamos de educação étnico-racial para operar a justiça nesse país. Então, a gente tem a democratização da defensoria. Acho que a defensoria pode fazer mais do que ter cotas, né? Ter uma preparação, estágio,
nas diversas áreas, não só no direito, mas assistência social e outros quitais que funcionam na defensoria, a preparação para que essas pessoas cheguem ao sistema de justiça, que advogados negros cheguem ao sistema de justiça, né? Advogados cheguem ao sistema de justiça, mas mais, que o olhar deles seja um olhar referenciado na diversidade da população brasileira. A gente tem uma enorme, uma infinidade de dados, mas eu acho que a gente precisa ter uma preocupação sobremaneira nos núcleos especializados da Defensoria Pública e um carinho muito especial por um núcleo. Tudo bem, eu estou puxando a sardinha para minha brasa, mas é porque uma das formas do genocídio da população negra que se apresentam é o encarceramento em massa. Então, a gente tem, da população carcerária brasileira, as estatísticas dizem que quase 70% é negro, mas a gente do movimento negro, a gente da assistência aos presos, aos familiares e tal, a gente tem uma percepção de que essa população é muito maior. A população carcerária é quase que totalmente parda e preta, certo? Então, eu acho que a gente tem que ter um carinho pelo núcleo especializado da situação carcerária, porque neste país, o sistema de justiça operando na situação carcerária, acontecem barbaridades tão grandes, a barbárie está tão implementada, onde se cometem N crimes, tortura, discriminação racial, discriminação de gênero. São tantas as barbaridades e, na sua imensa maioria, contra a população negra. Então, a gente precisa de um carinho, de um olhar para se destinar verbas para formação, para se ter mais defensores públicos no núcleo especializado de situação carcerária, negros. Eu acho que é muito importante que a gente tenha o NUDIR, porque o NUDIR nos permite ter um olhar sobre todas essas questões, que envolvem o racismo, que é tão complexo no Brasil, mas tão complexo, que a gente tem que dar conta de tudo, né? De educação, de saúde, de moradia, de direito, de tudo, né? Então, eu acho que a gente tem, é importante que se tenha, é importante que o NUDIR consiga se relacionar muito fortemente com todos os núcleos especializados da Defensoria, para que a gente, de fato, faça o papel que eu esperava lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando me coloquei na luta, na batalha pela implementação da Defensoria Pública de São Paulo, que é, de fato, a democratização do sistema de justiça para a população negra em todos os âmbitos, em todos os meandros por onde caminha o racismo e a opressão à população negra. Era isso que eu tinha que dizer. Quero pedir desculpas se excedi o tempo. Obrigado, Regina. A Isadora está colocando no nosso chat aqui quando esgota o tempo, tá? Olha, só para informar vocês a nossa ordem aqui de inscritos, se eu pulei alguém, por favor, informe para a gente no chat que a gente coloca aqui, tá? Sirlene Assis, Alessandra Laurindo, a Laís Reis, a Natália Oliveira e a Marina Oliveira. Então, Sirlene Assis com a palavra.